Nós vamos olhar agora aqui neste vídeo para um método muito utilizado com os arrays, que é o método map. Bom, o que é que o método map permite fazer? Eu tenho aqui um array absolutamente normal como os outros nos vídeos anteriores e o que nós pretendemos ter é um novo array com um número de caracteres de todos os elementos da coleção nomes. Estranho? Reparem, eu quero ter um novo array com o número de caracteres de todos os elementos da coleção nomes. Então eu tenho aqui let tamanhos, ou comprimentos, ou número de letras, o que vocês quiserem, vai ser igual a nomes.map. No ponto .map, reparem, esta assinatura já não é nada de novo, significa que nome em que vai devolver nome.length, ok? E aqui quando eu faço um console table, e neste caso o table eu estou a utilizá-lo para vocês verem já o output numa tabela de tamanhos. Bom, vamos verificar o que é que isto faz e é muito simples de perceber. Vou fazer aqui um clear e vamos executar aqui o node A. Reparem, eu vou aqui abrir um bocadinho mais de espaço e nós temos então aqui o index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o número de valores que aqui estão, neste caso serão 8 nomes, e à frente deles o tamanho de cada uma dos valores, neste caso 4 letras, 3 letras, 6 e assim sucessivamente. Bom, vamos olhar para o exemplo B. Por exemplo, nós podemos fazer operações matemáticas com um array de valores numéricos. Ora, reparem que eu tenho aqui um array ali muito encostadinho com os valores todos, 10, 25, não estão propriamente ordenados, ou não era com essa intenção, mas por acaso eles até estão ordenados por ordem crescente. E agora reparem o que é que eu vou utilizar aqui. Eu tenho um objeto, ou uma classe existente no JavaScript por defeito ou por padrão, que é o math. E o math contém um conjunto de métodos para executar operações matemáticas. Por exemplo, este aqui é o square root. O square root, a raiz quadrada, desde que eu lhe passe um determinado valor, ele vai devolver a raiz quadrada desse valor. Então, apresentando aqui com console table, eu tenho aqui valores.map e depois tenho aqui onde, em que no n, em cada elemento n, ele vai fazer a raiz quadrada desse valor. Então, se eu agora executar aqui o exemplo B, reparem o que é que acontece. Para o valor que está aqui, que é o 10, ele vai-me apresentar esta raiz quadrada. Depois, para o valor 25, a raiz quadrada é 5. Okay? E, portanto, vai por aí fora apresentando aqui as raízes quadradas de cada um destes elementos. Okay? Vamos aqui ver o exemplo C. Nós podemos também usar o map para alterar os valores do próprio array, porque o que nós estávamos a ver aqui no B e no A também era a criação de um novo array. Quando eu faço um console table disto tudo que aqui está, na prática estou a dizer exatamente isto. Isto é, let novo igual, e agora, reparem, vou isolar aqui tudo isto. Vamos colocar ali. E agora vou apresentar aqui o novo. Okay? E reparem que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Okay? Portanto, não houve aqui uma alteração dos valores. Certo? Os valores continuaram aqui exatamente iguais. No caso do elemento ou do exemplo C, o que é que nós temos aqui? Temos a possibilidade de utilizar aqui uma função dentro do map que vai fazer um return de um novo valor para o próprio nomes. Então, quando ele faz aqui no map o ciclo implícito que lá está definido, ele vai dizer que para o nome vai fazer um return de olá nome. Ora, o que é que isto significa, um return do olá nome? Ele vai pegar neste valor e vai assumir um novo valor para ele próprio, que neste caso é uma concatenação do texto. Então, reparem que se eu agora testar aqui o exemplo C, eu passei a ter, em vez de nomes desta forma, passei a ter aqui os nomes de uma forma diferente. Vamos aqui, no entanto, verificar o seguinte, ok? Que é let novos igual a nomes. Ok? E, neste caso, não igual a nomes, mas sim igual a tudo isto que aqui está, que é esta função toda que aqui está dentro. Certo? Vamos fazer assim. E agora, eu vou aqui comentar tudo isto. E vamos fazer aqui um console.log ou um console.table e vamos apresentar o quê? Vamos apresentar o nomes. E depois havemos de experimentar com o, neste caso, com o novos. Reparem, nesta circunstância ele vai devolver o valor, mas é para o novo array, ok? Muita atenção a isto. Ele não está a alterar aqui os nomes. Então nós temos aqui o nomes continua a manter a sua estrutura, mas o novos,
é que tem uma estrutura nova com os mesmos elementos do array nomes, aqui concatenados, neste caso, com o olá, vírgula e um espaço. Vamos ver aqui o exemplo D. No caso do exemplo D, se nós quisermos ordenar um array, nós vamos utilizar um outro método, chama-se sort. E aqui nós vamos operar por cima do array que já existe, não vamos criar um novo, ok? Então, o sort, basicamente escrito desta forma, vai fazer o quê? Vai pegar aqui, no caso do array, que é um array de valores alfanuméricos, e vai ordená-los por ordem crescente. Então, eu vou aqui executar o D, e reparem, cá está então, aqui temos o João, a Ana e o Carlos, aqui já vamos ter a Ana, o Carlos, ou melhor, a Ana, o António, depois o Carlos, o Francisco, a Joana, o João, a Maria e a Marta. Estão ordenados desta forma muito simples, mas atenção a um pormenor, que eu tenho aqui no exemplo E. Eu vou fazer aqui um clear para limparmos um bocadinho aqui o ambiente. No primeiro exemplo, quando nós vamos aqui utilizar o sort, vai correr tudo aparentemente bem. Isto é, aquilo que eu aqui tenho, que é let valores é igual a este array. Vamos aqui juntar isto tudo. Portanto, são valores numéricos e não alfanuméricos, e eles estão aqui desorganizados, ok? Então eu vou fazer um valor sort e vou apresentá-los numa table. Então, se eu agora executar aqui o E, reparem o que é que acontece. Ele ordenou aparentemente de forma correta. 10, 15, 20, 32, 45. Ordem ascendente. Tranquilo. Mas agora reparem num aspecto que é o seguinte. Eu vou aqui comentar, vou descomentar aqui esta parte de baixo. E neste segundo exemplo, parece haver uma inconsistência. E o que é que acontece aqui? Eu tenho aqui valores 10, 45, 32, 1, 15, 3 e 20. Então, se eu fizesse aqui o sort, o que é que deveria aparecer aqui? Deveria aparecer primeiro o 1, depois o 3, depois o 10 e assim sucessivamente. Mas não é isso que acontece. Então, reparem. Aparece primeiro o 1, depois o 10, o 15, o 20 e depois aparece o 3. Ora, o que é que acontece aqui? Os valores são ordenados por ordem alfabética. É um comportamento padrão. Isto é, ele pega nos valores numéricos e organiza-os como se fossem textos. Então, como é que nós vamos resolver esta situação? Bom, neste caso, eu vou ter que criar aqui uma função para comparar valores. E isto tem... o mais importante é vocês perceberem que se resolve desta forma do que propriamente estarmos a tentar perceber o que é que acontece nos bastidores. Bom, basicamente o que eu tenho aqui é uma função. Vamos aqui descomentar tudo. Esta função compara A mais B. Se o A for maior que B, retorna 1. Se o A for igual a B, retorna 0. E se o A for menor que B, retorna 1. Bom, o que é que vai acontecer aqui neste caso? Vamos aqui descomentar isto e vamos aqui executar. Reparem como a ordenação agora já está correta. 1, 3, 10, 15, 20, 32 e 30 e 45. Perdão. Bom, o que é que aconteceu nos bastidores? Bom, nós podemos tentar ver o que é que aconteceu nos bastidores desta forma. Okay? Vou aqui comentar aqui e vamos aqui apresentar. Reparem, ele faz um conjunto de comparações. Okay? Eu fiz aqui um node outra vez. Eu inclusive vou fechar aqui e vou criar um novo terminal, ou vamos chamar aqui um novo terminal, para termos o terminal completamente limpo, para não termos aqui um scroll. E vamos verificar quais são os resultados da execução apenas deste bloco de código. Então vou colocar aqui node e.js, vamos executar. Bom, eu vou aqui aumentar isto e vamos olhar aqui o que é que aconteceu. Reparem que há aqui um conjunto substancial de operações que são feitas nos bastidores, mas que eu tenho a possibilidade de verificar aqui, porque faço aqui um console. Reparem que eu usei aqui a função valores, neste caso não utilizei esta função comparar, posso aqui pura e simplesmente removê-la daqui, porque introduzi essa função dentro do próprio sort, okay? Com esta arrow function. E o que aconteceu aqui é que eu fui fazendo um log do que era o valor A e o que era o valor B. E o valor A e B podem ter outros nomes, não há qualquer problema. E depois fiz aqui um return de A menos B. Não interessa muito bem o que é que está a acontecer por trás nos bastidores do JavaScript, mas reparem como existe aqui um conjunto substancial de comparações que são efetuadas até chegarmos ao resultado final, que é a ordenação dos nossos valores do array. Portanto, é muito importante que vocês tenham sempre presente este tipo de nuances. Obviamente que nós estamos a falar aqui de métodos relacionados com arrays que são muito utilizados para agilizar os processos de tratamento de dados nas nossas aplicações. Não estou aqui a explorar de uma forma extraordinariamente detalhada com pormenores, detalhes que existem, ou pormenores muito detalhados e circunstâncias muito específicas que podem resultar em dados errados
utilizando este tipo de métodos, mas é importante que vocês percebam pelo menos que eles existem, como é que eles se aplicam de forma básica e depois, com certeza, à medida que nós formos evoluindo na nossa aprendizagem e formos verificando que a aplicação destes métodos está a devolver resultados inesperados, nós iremos com certeza ver com mais detalhe e pormenor e também com mais consistência, porque temos melhores conhecimentos, porque é que isso está a acontecer dessa forma.